mal só entra se você convidar. Pecadores é um filme de terror e drama histórico que levou 4 estatuetas do Oscar, sendo de melhor roteiro original, melhor fotografia, melhor trilha sonora original e a cereja do bolo totalmente merecida, o Oscar de melhor ator para Michael B. Jordan. O filme é ambientado no contexto histórico do Mississippi da década de 30, com a segregação racial fortíssima no sul dos Estados Unidos e nos conflitos diante da lei seca que perdurava durante todo esse período. Esse filme exalta o blues como forma de preservação cultural. Elementos sobrenaturais são utilizados para abordar o racismo, a segregação racial e toda a resistência da cultura negra diante de todo esse cenário hostil, seguindo irmãos gêmeos que enfrentam vampiros e a Ku Klux Klan. O filme é dirigido por Ryan Coogler e destaca a luta pela sobrevivência física e cultural, marcando o terror como um forte cunho racial e, para quem tem boa percepção, ensina uma realidade que é difícil de encarar por pessoas que já passaram pelo apagamento da própria identidade sem perceber. E no episódio de hoje eu vou falar sobre a mensagem que o filme Pecadores passa ao nosso candomblé. Eu sou Logan Leandro e você está no podcast Jack Aló, o nosso espaço do farol ancestral onde a gente discute espiritualidade ligada ao candomblé de maneira simples e direta, sem enrolação, sem mimimi. E antes de continuar, não esquece de responder a enquete do episódio, porque isso ajuda muito o podcast a crescer e chegar em mais pessoas que realmente querem viver a espiritualidade com verdade. E ainda antes de continuar, eu preciso dizer que nesse episódio eu faço uma coisa que eu particularmente odeio, que é dar spoiler sobre o filme. Então, se você ainda não assistiu o filme, não gosta de spoiler, nem continua a ouvir o episódio. Já logo de cara, para quem assistiu o filme, encontra o clichê de que o vampiro não pode entrar em casa se não for convidado, o que inclusive é alvo de debate e discussões há muitos anos, seja por cinéfilos, jogadores de RPG e até os adeptos de teorias das conspirações. Esse clichê cinematográfico, na verdade, é uma grande lição filosófica que nos ensina, jogando o conhecimento na nossa cara da maneira mais nua e crua, que o mal só entra quando encontra convite. Mas esse ensinamento não é algo tão simples quanto parece. Ele está diluído em diversas camadas que o filme aborda e passa longe da compreensão de muita gente. Os nossos antepassados tinham plena consciência de todas essas camadas e viveram uma vida inteira, várias vidas na verdade, tentando passar essa sabedoria para nós. Eu já falei em outros episódios que o povo antigo do candomblé sempre foi muito consistente e manteve diversos traços da sua cultura original, o que veio da África. Eles sempre foram muito ressabiados e por isso ficaram fechados nas suas comunidades, algo que se modificou em algum momento da história, fazendo com que a vivência mais contemporânea tente tapar os olhos de muita gente. Nesse episódio de hoje, nós vamos fazer um passeio pelas camadas mais profundas desse filme e tentar nos reconectar com esses traços culturais para entender a mensagem que todo afrodescendente, afro-religioso ou não, deveria compreender ao assistir esse filme. Diversos ditados populares foram repassados até chegar na minha geração, ensinando justamente uma das partes mais densas da mensagem que o filme passa. De forma mais direta, eu me lembro da minha saudosa tia Ana do Ogum respondendo caixinha de pergunta nas redes sociais do Oju Onire, a casa dela, quando perguntaram o que fazer para evitar receber feitiço de outras pessoas. Veja, essa é uma das preocupações de muita gente hoje em dia, porque é algo superficial que elas enxergam dentro da religião do candomblé. Muita gente tem essa ideia de que o candomblé é uma religião que serve só para sair fazendo magia para os outros. Mas, enfim, já idosa, mas com a lucidez que minha tia Ana carregou até o seu último dia, ela respondeu que se você não faz mal a outras pessoas, não faz maldade para outras pessoas, não carrega maldade no seu coração, não tem o que temer, você não tem a temer nenhum tipo de feitiço.
Esse conhecimento empírico que está contido na sabedoria que rodeia todo o filme Pecadores nos protege muito da premissa: o mal não entra se não for convidado. No filme, os vampiros realmente não conseguem entrar em nenhum local sem convite. Isso você percebe do início ao fim. Mas talvez alguns detalhes fujam da atenção justamente por essa atmosfera popular do filme. O mal engana você e se aproveita das suas vulnerabilidades para entrar, para receber o convite. O filme explora questões sobre pertencimento, identidade, sobrevivência cultural, culpa, desejo, medo. Tudo isso em uma atmosfera que foge do romantismo habitual dos filmes clássicos de vampiro, se valendo de muita ação e violência, totalmente calculada para te mostrar tudo aquilo que você provavelmente não percebeu, mas ficou entranhado no seu subconsciente. De cara, você já tem Michael B. Jordan interpretando dois irmãos gêmeos que carregam uma história pesada de pecados cometidos durante a sua luta por sobrevivência. E essa escolha não é aleatória, é algo que evidencia desde o início que, se você não estiver protegido, não importa quanto amor existe entre irmãos, depois de corrompido, um será colocado contra o outro. Pecadores coloca isso na sua cara quando retrata N como o símbolo máximo das origens. N é o símbolo da preservação da cultura e religiosidade dos antepassados e ancestrais, ancorando esse pertencimento em um amuleto, símbolo do seu amor e conexão que é entregue a Elijah Smoke Moore para protegê-lo do mal físico e espiritual. Smoke é um veterano da Primeira Guerra, ex-gangster, retratado como um homem sério, frio, pragmático, protetor e implacável na proteção da sua família e comunidade do Sul. Características muito presentes nos Ogãs antigos do candomblé, que se mantinham sempre alertas na missão de preservar a cultura dos espaços sagrados do candomblé, dos primórdios. Ele é o irmão gêmeo de Elias Stark Moore, que tem a mesma vivência do seu irmão, porém já apresenta características próprias com um maior carisma, poder de sedução, manipulação e um jeito próprio de se arriscar que talvez possamos classificar como inconsequência. E os perigos de agir sem medir as consequências é o que leva Stack a sucumbir pelo desejo, uma das vulnerabilidades que é explorada pelo filme. Mary é uma figura marcante na história, com cenas que exploram seu arco pessoal ao lado dos irmãos gêmeos. Ela é vista como uma aliada, uma mulher branca ou mestiça que tenta passar por branca e se reaproxima emocionalmente de Stack, mas, eventualmente, movida por mágoa, acaba mordida e transformada em vampira. E essa parte do filme é muito icônica porque, por trás do véu da dramaturgia, essa parte desencadeia a sequência de ações que mostra o perigo das tentações. São os desejos de Stack por Mary que lhe dão liberdade de trânsito no mundo em que eles vivem, mas se você prestar atenção no filme, perceberá a desconfiança de Anne, os valores ancestrais recaindo várias e várias vezes sobre Mary, que pode ser vista como uma personificação do egoísmo diante da forma como ela age em relação a todo o enredo, o empoderamento, os benefícios de estar ao lado dos homens que encabeçam a trama. O filme basicamente mostra os dois irmãos depois de voltarem da guerra e encontrarem uma verdadeira terra de ninguém, preenchida por estrangeiros como os irlandeses, chineses, os nativos e os negros, que entre todos os ocupantes chegaram obrigados, cativos, escravizados e mesmo tendo ajudado a construir o país, são marginalizados por praticamente todas as outras culturas que não têm a sua cor. Eles passam por um tempo trabalhando para a máfia lá em Chicago, retornam com muito dinheiro e o desejo de montar um bar. Mas o que se percebe é que eles não desejam montar um bar comum. A essência do desejo dos irmãos Moore
é um lugar de encontro, de resistência, de pertencimento, um lugar onde a comunidade negra possa se sentir unificada, se reunir e se reconectar com a sua raiz através da festa, da alegria, da dança e do principal conector de todo o filme, a música. É nesse contexto que os irmãos mostram o primeiro grande conflito do filme. Eles precisam de um lugar. E o lugar escolhido é uma velha serraria que pertence a um homem branco que, não por acaso, é o Grande Dragão, ou o líder da Ku Klux Klan naquele território. Hogwood, o Grande Dragão, é a personificação das armadilhas da cobiça e, de forma inteligente, é abordado com um papel semântico muito importante no filme. A parte da compra da serraria mostra um contraste muito interessante da história. Ou seja, de um lado, nós vemos o orgulho e a soberba dos irmãos negros na negociação. Eles são os superiores, têm nas mãos o dinheiro que o homem branco não tem e fazem questão de mostrar superioridade na compra do local. E do outro lado, nós vemos o supremacista branco aceitando o dinheiro dos negros por ganância, mas já cheio de ressentimento e arquitetando um plano para roubá-los e destruir a comunidade negra que vai se reunir naquele local. Muito se engana quem acha que o candomblé dos primórdios era formado só por pessoas muito pobres e sem condições financeiras, tá? Várias pessoas alcançaram muito dinheiro, poder e status na sociedade, principalmente na sociedade baiana da época dos primórdios do candomblé, que foi o que permitiu a compra e a construção das primeiras roças e casas de candomblé, que inclusive muitas delas ainda existem até hoje. Várias comunidades foram mantidas de forma coletiva, mas havendo a presença de pessoas do próprio coletivo que se destacavam, mas a prudência desses nossos antepassados foi o objeto principal para a resistência das nossas comunidades. Basicamente, se você já tem inimigos, você sabe que precisa lidar com eles em algum momento, e a previsibilidade do seu inimigo é algo que te livra de muitas dores de cabeça. Quando você não vence o próprio ego e se rende à tentação de humilhar o seu antagonista, seja com ostentação, como no caso do filme, ou diminuindo ele vexatoriamente de qualquer forma que seja, isso pode instalar um ódio cego exacerbado no coração desse inimigo, fazendo com que ele se torne imprevisível. E você vai ter que continuar lidando com ele, mas ao se satisfazer com a humilhação imputada, você não terá mais como medir a intensidade e nem como prever o momento da reação do seu inimigo. E é justamente por isso que muitos dos pais e mães de santo dos candomblés antigos cultivavam demais a sabedoria contida na humildade, se sobrepondo aos seus algozes com atitudes sábias e inteligentes, muitas vezes subjugando eles com ações de verdadeira virtude que trariam mais dano ao inimigo se caso eles resolvessem contra-atacar. Era um colocar a pessoa no seu devido lugar sem sair do salto. E quem conviveu com essas pessoas sábias, mais velhas do candomblé, sabe que elas tinham todo um jeito, que elas eram mestres em fazer isso, com quem quer que fosse. E um dos pontos altos da conexão comunitária do filme está na jornada em busca das pessoas que fariam aquele sonho acontecer. É onde o verdadeiro protagonista da história, Sammy Preacher Boy Moore, ou o Pastorzinho na versão traduzida para o português, vive a aventura com seus primos gêmeos. Ele é um jovem cantor de blues, filho de um pregador protestante que seria o equivalente a um evangélico daquela época, naquele local. O seu talento e voz marcante são a chave do filme, que faz com que os seus primos reúnam a melhor equipe que eles possam contratar para dar vida à noite da inauguração do seu clube de blues. Sammy é filho do pastor evangélico que combate as próprias raízes, que marginaliza o blues como uma música do pecado e não quer que seu filho faça parte dela. Mas o jovem sonha em fazer sucesso no Mississippi. Ele é talentoso, humilde,
mas é encantado com a forma como seus primos vivem. O garoto é a personificação do limiar da inocência, da vontade do descobrimento, da coragem de perseguir os seus sonhos, e assim ele parte com seus primos em busca do que deseja e no caminho encontra a sua motivação. Ele conhece Pearline, uma garota infeliz no casamento que desperta paixão em Sammy, somando-se ao seu sentimento ao tocar e cantar blues, e isso é evidenciado quando ele conhece Delta Slim. Pode passar pela percepção de muitas pessoas, mas Delta Slim é mais uma figura central que ancora a importância da preservação das nossas tradições. Ele reconhece o talento de Sammy, mas sente que falta algo, talvez aquela paixão que ele só vai encontrar em Pearline e que rende a essência da cena mais icônica do filme quando Sammy se apresenta no bar. Porém, é Delta Slim que mostra a sobriedade da interpretação consciente de todo o universo que o filme mostra. Como pano de fundo, está toda uma história marcada por resistência que mostra que nada nesse filme é gratuito. O clube de blues criado por eles é um espaço social e, por que não, político, destinado a celebrar a cultura negra, a integração, a dança, a música, em especial o blues, e tudo isso nós já vimos, e vimos também que isso tudo aconteceu num momento histórico de um país que estava passando por um processo de mudanças, onde já havia ocorrido a Guerra de Secessão, onde a escravidão já havia há muito tempo sido abolida, mas existia um grande movimento de segregação, principalmente no sul, onde o filme se passa. Então, nós vemos mostrado na trama povos lutando por um espaço. Nós temos chineses que são vistos como atravessadores de interesses, brancos que se sentem os donos da terra, irlandeses em busca da sua reconexão a qualquer custo, e os negros lutando para validar o seu merecimento de pertencer ao local que eles ajudaram a construir, mesmo que lá tivessem chegado contra a sua vontade. Mas há um outro povo cujo protagonismo no filme é bem pequeno. Aparecem poucas vezes, ou se bem me lembro, somente uma cena com a sua presença, mas que tem um peso narrativo muito enorme, que são os nativos, os indígenas americanos. Então nós temos, basicamente, irlandeses representados pelo vampiro líder Remick, uma força destrutiva que inicialmente parece frágil, mas se revela uma criatura de séculos de idade que transforma indivíduos locais em vampiros. Ele personifica o vilão sanguinário e manipulador que não está nem aí para o significado de tudo que está acontecendo, ele só quer saciar os seus desejos próprios. E aí que entra uma das grandes críticas do filme. A busca pelo pertencimento nos obriga a estar em contato constante com as nossas origens e entender a importância da preservação desses laços com as nossas origens, para que a gente possa evitar a inclusão sem critério, que pode esvaziar o nosso próprio espaço. O filme faz essa crítica. Nós temos ali os nativos descartados, sem protagonismo nenhum dos verdadeiros donos daquele território, enquanto a noite de blues vira uma luta de sobrevivência daqueles povos que lá estão inseridos. É como se os nativos dissessem: deixe eles se matarem. E o Delta Slim assume o papel de trazer os negros à realidade, mostrando que não importa o quanto você faça pelo país, o que manda nele é a ganância. Isso fica muito claro quando ele diz: eles te deram isso, mas vão tirar de você quando quiserem. E enquanto as pessoas dentro daquele local estão reunidas, enquanto elas fazem parte daquele território em especial e fazem dele o seu espaço de reconexão, elas estão protegidas. Mas a crítica bate em três pilares que estão intimamente ligados. Primeiro, você tem essa visão geral de que, diferente dos outros povos mostrados no filme, os negros nunca foram convidados para entrar naquele país. Eles vieram forçadamente escravizados, ajudaram a construir a nação, mas não foram incluídos no processo de pertencimento daquela nação.
foram marginalizados como se não tivessem direito a viver nela. Depois, o filme mostra claramente os perigos que já falamos de se fazer uma inclusão de forma não criteriosa. E isso bate num contraste porque ele mostra um período histórico de segregação, de exclusão. Porém, dentro desse cenário, num panorama de criação desse espaço de segurança para a cultura negra, ele mostra a inclusão de outros povos por necessidade, como no caso dos chineses, ou pelo desejo de algo, como no caso da Mary. Mas ele mostra que a falta de atenção a esses perigos pode levar à cooptação de pessoas para atingir determinados objetivos. E é o caso da Mary, que depois de transformada ludibria o Cornbread, que é um personagem-chave. Ele é o segurança que possui valores, se importa com a sua comunidade, é o amigo fiel dos irmãos gêmeos e indubitavelmente faria qualquer coisa para proteger todo mundo naquele galpão. Mas ele não enxerga o perigo e acaba sucumbindo à manipulação da Mary, que por já está inserida dentro da comunidade e gozar da confiança de boa parte dela, principalmente do Stack, personifica essa traição que inclusive coloca irmão contra irmão e permite a entrada dos vampiros para consumir o local. E por último, eu acho que vem a crítica mais importante, que é o desejo irrefreado do mundo por consumir a cultura negra e tudo que ela representa. Eu estou falando da alegria mostrada na festividade, a dança, a cultura, todos os elementos que o filme usa para mostrar o que representa as nossas origens africanas e que é alvo da cobiça de um agente externo desejoso de consumir isso, de digerir isso, de dar uma nova roupagem, uma cara nova sob outros valores que se afastem da origem negra para poder vendê-la de forma repaginada, para vendê-la como sua. E a narrativa nos mostra isso em momentos sutis, como num dos momentos em que um dos irmãos pede a Sammy para tocar um blues de maneira tradicional, sem os enfeites e os floreios mais contemporâneos. Apenas aquela essência do bom e velho blues. Tudo isso converge para a ideia central de como o mundo insiste em negar espaço para as pessoas que construíram o seu objeto de desejo. E se você entender isso, vai perceber que o vampiro nesse filme é só um elemento que serve para materializar como a cultura pop tenta se apropriar da nossa cultura. Ela tenta nos ludibriar com uma conversa mole sobre inclusão, nos faz aceitar a presença de quem vem de fora, se aproximando das lideranças do nosso protagonismo, desejando nos consumir e nos transformar para o seu próprio padrão aceitável na primeira oportunidade que tiver. E você não vê isso dentro do candomblé? Um elemento de fora que se aproxima como amigo, se importa com as causas da sociedade do candomblé, se insere, se integra, consome a nossa cultura. Depois, na primeira oportunidade, vai vampirizando essa cultura para atender aos seus ideais estéticos, até que o transforma totalmente para ser mais aceitável para suas comunidades de fora. Simplificado, mas é isso. Para as pessoas mais novas no candomblé, a ideia de politização da cultura religiosa não é estranha. Na verdade, é quase uma necessidade, é uma obrigação. É o que tem acontecido no mundo contemporâneo. Mas, no candomblé do passado, a política que interessava era a política interna, a comunitária, que colocava o povo do candomblé em primeiro plano e mantinha-se atenta, ressabiada para as mudanças externas que poderiam impactar diretamente nas comunidades de terreiro. A conta-gotas, ideologias sectárias foram se instalando dentro dos terreiros e com elas foi se diluindo a identidade desses mesmos terreiros. Se antes você tinha valores inegociáveis como a proteção mútua familiar, em que a união entre irmãos de santo, que não necessariamente eram parentes consanguíneos, protegia a existência e permitia a resistência desses povos
ante as mazelas causadas pelos problemas da sociedade no geral. Hoje, você tem um sentimento de segregação dentro do próprio terreiro, onde se formam diversos subgrupos que não se importam com os outros subgrupos. A ganância se instalou. Cargos e conhecimentos que antes eram guardados às sete chaves hoje são trocados por dinheiro, comida, vantagens sexuais. O instinto de preservação e perpetuação foi defenestrado quando se absorveu certos ideais inconcebíveis para o candomblé dos primórdios. Se a interrupção voluntária da gravidez era vista como um tabu da mais altíssima preocupação, hoje ela é incentivada pelo discurso do direito de fazer do próprio corpo o que bem entender, levando como consequência a ideia de que a liberdade sexual sem amarras não traz nenhum malefício ao iniciado e que, num cenário de gravidez indesejada, está tudo bem eliminar a vida de um inocente que nem tem como se defender. A identidade mantida pelos nossos antepassados e ancestrais vem sendo consumida e transformada de tal forma que a intelectualidade sofisticada deles foi substituída por estudos e conceitos introduzidos pelo agente externo que vem vampirizando o candomblé. As pessoas já não pensam mais por si. Elas abraçam a estética que mais agrada àqueles que chegaram como amigos e hoje permitem a permanência do povo original do candomblé como amigos em passividade. Ou eu estou errado? Quantas casas de candomblé existem hoje no Brasil? Quantas delas possuem uma liderança negra que tenha linhagem, conhecimento ancestral passado na íntegra de forma tradicional e sem se permitir contaminar com a presença de agentes externos? O mundo mudou, muitas coisas evoluíram. Hoje a África está na palma das nossas mãos e a cultura pop está se aproveitando disso também. Você abre as redes sociais e tem muitas pessoas mostrando um candomblé tradicional, mas elas não têm voz. Elas são sobrepostas pelos agentes externos que vampirizaram a nossa cultura e a vendem hoje nas redes sociais com uma roupagem nova que mais lhe agrada. Nós vemos o candomblé da ostentação, onde se você não concordar com o subproduto da deglutição que transformou esse candomblé tradicional no candomblé do porcelanato, das luzes de LED, do santo com ouro e prata nas paramentas, se você não usar o dress code, não usar as expressões do blé, não souber os hits do momento, as releituras das cantigas do passado, se você não dançar os passos da moda e não tocar a reinvenção dos toques de atabaque, você não será ouvido por essa galera da cultura pop do momento do candomblé. Se você é pai ou mãe de santo e posta o dia a dia da sua comunidade de terreiro, você só vai viralizar se você dá uma Maria Padilha, um tranca-rua, uma entidade, um espírito encantado, como queiram dizer, e que faz festa. Tem que postar a festa desses elementos que foram inseridos no candomblé, diga-se de passagem. Tá aí o maior exemplo dessa vampirização. Hoje muita gente está se esforçando muito para dizer, inclusive, que o candomblé se apropriou do culto desses espíritos encantados, mas não da Umbanda, de onde originalmente eles vieram, e sim da Quimbanda. Mas se você procurar alguém que viveu a Umbanda de 70 anos atrás ou mais, que vai ser muito difícil de encontrar, mas ainda tem, essa pessoa vai te dizer que nos tempos antigos, Quimbanda nada mais era do que quando a gira virava para a esquerda, e eles habitualmente falavam que ela virou para Quimbanda. Agora, se você procurar alguém da Quimbanda desse mesmo período de 70 anos para trás, você não vai encontrar porque ela não existia. Ou seja, veio o elemento externo, consumiu a nossa cultura, repaginou e está vendendo ela da forma como lhe agrada. E muita gente do nosso povo está aceitando isso. Na cabeça dessas pessoas, a Quimbanda é uma religião autônoma e ancestral, com origens e tudo mais.
Mas quando você quer fazer uma investigação mais aprofundada e pergunta, ela não tem uma documentação histórica que a fundamente. Primeiro, os elementos. Para a cultura pop do momento que está vivendo a Quimbanda, eles cultuam exatamente isso. Pombagira, Maria Padilha, Maria um monte de coisa, Tranca-Rua, entre aspas, Exu do Lodo, Exu de qualquer coisa que eles queiram inventar e afins. Se é ancestral, veio de África, por que que eles não cultuam alguma divindade ou entidade com nome africano, de qualquer origem, mais africano? Porque quando se fala em divindade, eles metem um monte de deuses de outras culturas, como Beuzebu, Daimons de Goetia, enfim. Então, você tem deuses de culturas que não são africanas e entidades que nem nome africano tem. Que ancestralidade africana é essa que não tem um objeto de culto africano? Que os termos africanos que são usados dentro do culto são os mesmos que a Umbanda usa. Por que será? Aí alguns falam que é Quiumba, que eles cultuam, na verdade, Quiumba, que segundo eles são espíritos em determinado estágio de evolução e por isso se apresentam com esses nomes, com os nomes que eles querem. E eu torno a perguntar, por que não tem nomes africanos? Você tem um espírito que, segundo eles, tem origem africana. Veio de povo africano, mas se apresenta com nome europeu. Que lógica é essa? Não se sustenta. Não tem um só cântico que eles usem que seja originalmente pertencente a esse culto de Quimbanda, como a cultura pop apresenta. Não tem uma só reza. A ritualística principal que eles usam é uma demonstração especulatória do ato de alimentar Exu no candomblé, em qualquer uma das suas vertentes, misturada com a leitura que cultos híbridos entre candomblé e umbanda passaram a fazer nas últimas décadas, porque na Umbanda tradicional, antiga mesmo, não tinha nada disso. E quem são os maiores praticantes desses cultos, senão a galera da cultura pop, que inclusive tenta a todo custo buscar uma validação para aquilo em que eles acreditam. Não há problema nenhum nos adeptos da Quimbanda, por exemplo, praticarem a sua Quimbanda. O problema está em querer enfiar na nossa goela abaixo que isso é um culto afro-brasileiro e que o praticante, seja adepto ou sacerdote, deve ser validado pelo candomblé e gozar plenamente de todos os direitos e prerrogativas do candomblé. Não, não pode, e nem o contrário. A prova disso está na quantidade de pessoas que estamos testemunhando partirem para os chamados cultos tradicionais africanos, como o Exim, Orixá, Ibilê e o Ifá. A cultura pop está se apoderando disso também e repaginando. Os elementos externos, que geralmente têm condições financeiras que o nosso povo do candomblé não tem, estão se aproximando cada vez mais das comunidades em África, como amigos, estão levando muito dinheiro, demonstrando preocupação social e absorvendo a cultura religiosa através de iniciações, pactos e tudo mais. Depois voltando para o Brasil e tentando impor uma validação do candomblé. Ou não tem um monte de gente que chega aqui, anuncia nas redes sociais que é babalaô e anifá, sacerdote disso e daquilo, mas no fim das contas está cultuando pombagira e tranca-rua com toque de candomblé, exibindo o título de babalorixá e de alorixá. Não está acontecendo isso, né? Será que depois de toda essa análise do filme Pecadores a gente consegue enxergar isso com mais clareza? Há pessoas que vêm de fora, se apaixonam e querem realmente pertencer à nossa cultura de forma legítima. Isso é fato. Tá cheio de gente assim, mas quando nós testemunhamos isso? Quando essas pessoas chegam, absorvem o que encontraram e perpetuam sem querer inventar moda. Isso tá no candomblé, na umbanda, no ifá, em qualquer lugar, mas são minoria. A maioria nos vê como um laboratório para fazer testes que possam solucionar suas crises existenciais,
onde essas pessoas se identificam com elementos nossos, e eles querem os nossos elementos, as nossas raízes, o nosso blues, mas o blues é música de preto, então por que não fazer uma releitura e colocar isso no gosto pop, mas de um jeito que não pareça coisa de preto? É assim que eles pensam. E voltando ao filme, ele mostra o quanto as nossas raízes são ricas e despertam o desejo do pertencimento, de participar, de ser parte daquilo tudo. No momento mais bonito do filme, o Jug Point, o bar, salão de dança e reduto cultural rural e, por que não, underground, criado pelos gêmeos Moore, frequentado massivamente pela população negra no sul dos Estados Unidos, ali na cidade de Clarksdale, onde o filme se passa, se torna um local que serve como um espaço de resistência, alegria e expressão do blues, funcionando como refúgio contra o racismo, um local clandestino e de liberdade, dança e música, onde a comunidade expressa sua natureza longe do controle social racista, porque é considerado um local de pecado por uma sociedade totalmente moralista. Naquele local, que é o símbolo da proteção da história e cultura negra, nós assistimos todo o talento de Semi colocando a sua inocência, a sua paixão, a sua raiva, tristeza, enfim, colocando todos os seus sentimentos e intensidade nas cordas do seu violão, fazendo o blues como é o blues, cantando I Lied to You. Mas não é algo tão simples. Ele é introduzido por Delta Slim, que assume o papel de mostrar para aquelas pessoas que agora é que elas vão retornar às suas raízes mais profundas. Antes de começar, ele provoca as pessoas a importância de saberem quem elas são, e assim faz a pergunta a Semi, que diz que é um meeiro, um agricultor de terras de outras pessoas que tem direito a parte dos seus rendimentos. E ele diz que chamam ele de Preacher Boy, porque ele é filho do pastor da igreja. Então, ele diz que escreveu essa canção para o seu pai e canta essa música que expressa o real conflito de identidade. Na música, Semi expressa o sentimento que eu acredito ser compartilhado por muitas pessoas hoje em dia, pessoas negras, a quem a religiosidade branca foi imposta antes mesmo que elas tivessem entendimento sobre o que estavam sendo obrigadas a aceitar. Ele fala sobre ter que mentir para o seu próprio pai por amor a ele, dizer que aceita a Bíblia, mas no fundo o seu coração sempre foi do blues, sempre foi ligado à sua ancestralidade. E o resto é o espetáculo que nós vemos, traduzindo as palavras que são faladas no filme, que algumas pessoas nascem com o poder de fazer com que a sua música transcenda o limiar entre a vida e a morte, invocando a força dos espíritos do passado e do futuro, fazendo magia, a magia negra que transforma o Juke Joint em um templo sagrado, onde aquelas pessoas todas entram em comunhão com o poder dos seus ancestrais e o poder da pureza daquela música que representa a resistência, a identidade e o talento de Semi, misturando o blues com influências modernas numa das cenas mais marcantes do cinema contemporâneo. E é o que atrai Remick e os seus vampiros, a personificação da cobiça, do desejo de consumir e destruir aquela alegria e cultura dos frequentadores para transformar tudo aquilo em algo que sacie o seu desejo. O bar se torna o palco de uma batalha espiritual de resiliência que parece perdida. N e Delta Slim, nossas âncoras ancestrais, são consumidas, mas em uma demonstração de que a pureza da nossa ancestralidade não deve ser consumida, Smoke atende ao desejo de N e, mesmo com o coração partido, impede a sua transformação. No filme, símbolos cristãos falham na defesa contra os vampiros, como no momento em que eles acompanham a oração do Senhor, o Pai Nosso, como se aquilo os confortasse antes de devorar um personagem que a invocou para sua proteção.
E por trás dessa cena não está a ineficácia da fé cristã contra o mal, mas ela nos mostra que de nada adianta propagar a fé cristã sem realmente vivê-la. A ineficácia está diante da falta da conexão com os reais valores cristãos, o que faz com que o mal se sinta convidado a entrar no indivíduo. Em outro momento e de outra forma, Stack, já corrompido pela tentação que o enganou, jogado contra o seu irmão pela maldade que se instalou nele pela ação de Mary, é impedido de atacar Smoke. O patuá, o mojo dado por N, o elemento que catalisa sua conexão com a sua ancestralidade, brilha e o protege do mal. A alegoria do filme nos mostra uma batalha sangrenta esperada em um blockbuster desse porte, que termina com a vitória de Smoke, sobrevivendo à destruição causada pela apropriação cultural personificada nos vampiros, mas enfraquecido, tendo ainda que lutar contra a ganância da Ku Klux Klan. Sammy, no filme, é a demonstração clara da resiliência da arte, a continuidade da cultura negra através do blues, mesmo diante de todas as dificuldades. É com o seu violão, que representa a arma sagrada do blues para enfrentar o medo e a dor, que ele fere o líder dos vampiros, e com uma das suas lascas, Smoke, a prontidão, o pragmatismo, o protetor implacável das nossas tradições, finaliza a apropriação cultural cravando aquela lasca no seu coração. Então, sozinho, mais uma vez ele tem que lutar, só que agora contra os membros da clã, que os atacaria sorrateiramente, e dessa vez ele acaba com todos os racistas, sobrepujando-os com a sua inteligência e habilidade, mas ferido mortalmente, acaba partindo ao reencontro da sua amada Anne, a sua falecida filha e os seus ancestrais. Esse filme é uma verdadeira obra de arte que mostra uma terra de diversas promessas não cumpridas. É um filme que mostra a segregação, mas que não segrega. Ele escancara que o desejo pela supremacia leva à ruína, que a inclusão sem critério é perigosa, mas também mostra que pode existir a lealdade de quem vem de fora e realmente se enxerga como parte da comunidade e luta para defendê-la. Ele te faz entender que o perigo está realmente no vampiro, que consome o sangue, o elemento motor que dá vida à cultura, que consome a alma, absorvendo a cultura alheia e moldando-a ao seu bel prazer, que rouba memórias, que contamina raízes e faz com que as suas vítimas se tornem dependentes da realidade imposta por eles. Pecadores é sobre a luta de quem tem o direito de contar a própria história contra quem quer reescrevê-la e contá-la de acordo com a fantasia que mais lhe traz satisfação. É sobre mostrar os perigos de não ter identidade, deixando que esse vácuo seja preenchido pela leitura alheia. Stack consegue sobreviver e fugir com Mary, ambos vampirizados, e décadas mais tarde no bar chamado Pearls, ou Pearlines, não me lembro bem, mas eu sei que ele deu, o Sammy deu esse nome em homenagem ao seu primeiro amor perdido naquela fatídica noite. Mas o fato é que Stack e Mary reencontram Sammy já idoso, que descobre que Smoke fez o seu irmão jurar que deixaria Sammy em paz. E mais uma vez, vemos a mágica acontecer. Stack agora personifica as raízes corrompidas que tentam o velho Sammy para que ele também se corrompa, mas o pastorzinho vive a essência do blues e se mantém firme ao longo de todos esses anos. E o seu primo mostra então a sua realidade, a realidade. Ele ouviu todos os discos de Sammy, ele com certeza ouviu tudo que derivou do blues original. Ele viveu o que a apropriação cultural fez com o som original, mas ele sente falta do que é real, do blues antigo. Essa cena nos mostra que, por mais que o elemento externo queira perverter a nossa origem para agradar a sua cultura pop, em algum momento ele perceberá o vazio daquilo que ele transformou por sua própria vontade. Ele vai sentir falta do que é real.
Tudo aquilo que foi tocado e amaldiçoado pela contaminação da cultura se tornou uma bosta que o Stack não consegue mais ouvir. Então ele quer saber se o Sammy ainda tem o que é real dentro dele. E dessa forma, temos um show de Buddy Guy, a versão envelhecida de Sammy, um verdadeiro bluesman, interpretando a música Traveling do Miles Catton, que é o ator que dá vida ao pastorzinho, que canta no começo do filme essa música que consagrou a jornada daqueles primos pelo Mississippi para fazer aquela noite acontecer. É a canção que representa essa jornada do blues, o luto e a resiliência da comunidade negra. Ela está intimamente ligada com a linhagem cultural central do filme e ao violão de Charlie Patton, com quem os primos presenteiam o talentoso Sammy. Stack e Mary ficam felizes por mais uma vez terem contato com aquela raiz, mas antes de partirem para sempre, são tocados pelas palavras do pastorzinho ao lhes dizer que, antes do pôr do sol, aquele foi o melhor dia da vida dele. E ao perguntar se Stack se sente da mesma forma, somos transportados ao cerne do sentimento daquele que foi corrompido um dia. Aquela foi a última vez que ele viu o irmão que tanto amava, a última vez que ele viu o sol, e relembra que só por algumas horas eles realmente foram livres. E nas cenas pós-créditos, Sammy, dentro da igreja de seu pai, canta This Little Light of Mine, um clássico gospel e hino de direitos civis, traduzido como Esta Pequena Luz Minha, onde essa luzinha representa a fé, a esperança e a coragem. A letra foca em compartilhar essa luz de positividade com o refrão repetindo I'm gonna let it shine, vou deixá-la brilhar. O filme é forte e cheio de significado, como deu para perceber em todo esse episódio. E eu espero que ele seja uma inspiração para o nosso candomblé, para que estejamos cada vez mais conectados com os valores dos nossos ancestrais e antepassados, promovendo a inclusão para pessoas que se apaixonem pela nossa cultura e desejem principalmente preservá-la conosco, tornando-se verdadeiros irmãos, para que possamos juntos combater os vampiros que enxergam a força da nossa união, mas não vamos deixar que eles a usem para satisfazer os seus desejos, os seus prazeres, desconfigurando a nossa natureza, aquilo que é nosso, que é herança que temos a obrigação de cuidar. Eu espero que a esperança esteja sempre com o nosso povo, que dá valor ao sangue e o suor que fez com que a nossa cultura permanecesse até os dias de hoje, mesmo com as dificuldades que ela vive enfrentando. Porque assim como o filme mostra, um dia esses vampiros que só querem o nosso sangue vão se cansar, já estão se cansando, e vão querer procurar a essência daquilo que eles deturparam. Muitos já estão fazendo isso, já estão tentando buscar isso em África, ou até mesmo nas casas matrizes do Candomblé, que estão aqui mais perto e ainda permanecem fechadas. Eles estão indo lá para o berço da nossa cultura do Candomblé, seja aqui ou lá, e cabe a nós mantermos a integridade daquilo que realmente somos. E por isso eu deixo a pergunta: quem é você? E este foi o nosso episódio de hoje do podcast Jack Aló. E se esse espaço faz sentido para você, fortaleça ele com responsabilidade. Responda a enquete, compartilhe com quem realmente quer compreender e interpretar o real significado de pertencimento da nossa cultura negra, da nossa cultura afro-brasileira. Até a próxima terça-feira. Cuide do seu axé.